Oi, pessoal, boa tarde. Hoje estaremos fazendo a nossa última aula de Audaces Mold. Eu ainda vou dar um bônus para vocês, explicando como mexer no Audaces Encaixe em uma outra aula, mas eu vou finalizar essa aqui primeiro com vocês, tá? Vamos lá. Continuando usando aquela mesma minha saia que eu venho usando em todas as aulas como base, lembrando a vocês que essa saia não tem nenhum compromisso com a modelagem em si, né, com o ajuste da peça, com o molde, de fato. Mas ela é apenas um canal, um meio que eu estou utilizando para ensinar as ferramentas para vocês. Então, veja, hoje eu vou ensinar como você colocar fio na sua modelagem, que isso é de extrema importância. Vou ensinar como você organizar seu molde e fazer a sua graduação. Vejam, na aba produção, no primeiro bloco de ferramentas, eu tenho a ferramenta sentido do fio, certo? Então, eu tenho aqui as configurações do sentido do fio, que é vertical, pontos do mouse, pontos do molde, por seleção, horizontal e vertical. E posicionar fio. E tenho as opções de colocar, usar ângulo, girar molde, e isso fica a critério de vocês. É bem simples, tá? Colocar o fio na peça. Você realmente precisa desse conhecimento prévio de modelagem, porque não é mais uma questão que o sistema vai resolver sozinho para vocês, mas uma questão que você precisa entender e a ferramenta do sistema apenas vai operacionalizar isso para você. Fazer você colocar e pronto. Mas o conhecimento você precisa ter. Então, digamos que eu queira colocar o fio em posição contrária a essa que eu já tenho na minha modelagem, né? Então, eu vou colocar aqui, habilitar usar ângulo, e vou colocar a 90 graus, certo? Primeiro, indico o molde, confirmo o molde, e ele já vai fazer a alteração automaticamente para mim. Vejam que é bem simples. Se eu habilito girar molde e faço a mesma operação, ele vai girar o molde para mim e vai deixar a medida do fio, né, no local como eu tinha colocado anteriormente, só que com o molde de cabeça para baixo. Aí, se eu for usar pontos do mouse ou pontos do molde, eu tenho que usar os pontos do molde para poder fazer essa alteração. Então, vejam que ele já deu um resultado diferente aqui, mas o fio ficou, né, na posição inicial. Então, eu sempre aconselho as pessoas fazerem o seguinte: se você sabe a ferramenta de girar, não precisa você deixar o modo de sentido do fio de várias formas diferentes. Aqui eu só uso os fios na vertical, certo? Sem girar o molde e sem usar o ângulo. Porque a posição que eu já começo a construção dos meus moldes já possibilita que eu deixe a ferramenta configurada apenas dessa forma. E quando eu quero fazer um fio a 45 graus, que é uma roupa no sentido do viés, eu só faço alterar o ângulo aqui para 45, certo? Viu? É simples, fácil e rápido. Porém, você precisa ter o conhecimento de modelagem para entender como você deve colocar o fio na sua modelagem, certo? Feito isso, eu vou ensinar vocês agora a configurar as informações que vão sair em cima do molde e a quantidade de partes por peça dentro de cada modelo. Aqui na parte superior, eu tenho um moldezinho com como se fosse um caderninho, né? Digamos assim. Aqui você configura as propriedades do molde. Quando eu clico, aparece para mim essa tela. Aqui eu vou colocar o nome do molde, digamos que aqui seja saia frente, né? Geralmente aqui na minha região a gente coloca em cima do molde a quantidade de vezes que precisa, no caso da saia frente, para sair um modelo completo. Cada região tem uma forma diferente de trabalhar essas informações. Não existe algo certo ou errado, mas aí você precisa ter esse conhecimento prévio para poder operacionalizar isso aqui no sistema. Então, digamos que eu coloque saia
uma vez, certo? Geralmente eu coloco o número da referência aqui na descrição, mas pode ser uma cor, pode ser alguma informação relacionada a um bordado, a uma serigrafia que aquela peça tem, que você precise colocar na modelagem para que o cortador, de repente, faça uma divisão quando ele for cortar e separar as peças. Aí aqui eu coloco o tecido, que aí eu posso configurar o tecido ou deixar tecido 1 do jeito que está aqui, né? E aqui eu coloco a quantidade por modelo. Aqui, se fosse, por exemplo, essa frente 2 vezes, eu ia habilitar aqui um par, porque aí vai sair um molde para o lado direito e outro para o lado esquerdo no corte, tá? E isso vai ser de extrema importância para o seu corte sair correto. Então, aqui eu faço essas configurações básicas. Eu posso colocar também a divisão por tecido. Eu vou dar um OK aqui, né? Digamos que eu finalizei as minhas alterações. Se eu colocar cancelar, tudo que eu fiz vai ser apagado. Se eu colocar OK, tudo vai ficar configurado conforme as informações que eu coloquei. Vejam que já apareceu aqui, sai à frente 2 vezes. Aí, digamos que eu tenha uma outra parte igual a essa, vou copiar e colar só para que vocês vejam. Digamos que isso aqui seja o forro e vai ser em um outro tecido. Eu vou voltar naquela mesma ferramenta de propriedade. E aqui eu vou digitar no tecido forro. Aí vejam que aqui ele já ganha uma divisão diferente. O tecido que está no pano 1 e o tecido que está no forro. Porque aí você consegue dividir esses dois tecidos. Lembrando que o curso é um curso básico, tá? Existem várias outras coisas por trás disso, mas o que eu quero explicar para vocês é como operacionalizar o sistema, tá? Em breve, numa versão paga desse curso, eu vou aprofundar todos esses detalhes com propriedade, ensinando também técnicas de modelagem para que vocês saiam modelistas completos do meu curso, tá? Mas vamos continuar. Aqui eu configuro o forro, né? E configuro o tecido principal. Isso na aba propriedades. Na aba graduação, eu posso configurar, devo, na verdade, os tamanhos que eu quero proveniente daquele modelo. Digamos que essa base seja um 38, certo? E eu queira o tamanho 40, 42, 44, 46, 48 e também um 36, que é um tamanho menor que o 38. Então, como é que eu vou fazer aqui? Para os tamanhos maiores, eu vou clicar nessa setinha e vou colocar os tamanhos que serão posteriores ao 38. No caso, 40, 42, 44 e 46. Para fazer os tamanhos anteriores ao 38, eu tenho que clicar na outra setinha com um nome novo para a posição voltada para a parte de cima. E eu crio um tamanho anterior a esse. Agora, o 38 aqui precisa estar selecionado, tá? 36. Deixa eu excluir aqui que eu fiz um a mais. Depois de feito isso, eu tenho que editar, só é clicar e digitar o tamanho que você quer, tá? Não tem mistério aqui nessa parte. E aqui eu fiz os tamanhos que eu precisava para esse molde específico. Aqui eu posso configurar também as cores. Eu gosto de sempre deixar cores diferentes e cores vivas, que tenham um contraste com o fundo escuro. Então, essa cor aqui, ela já precisa ser trocada. Também vou resolver isso com um clique com o botão esquerdo do mouse em cima da cor e outro clique na cor desejada com o mesmo botão esquerdo e OK. Aqui eu vou colocando as cores para que eu consiga fazer minha graduação. Vou dar o OK. Pronto. Todas essas modelagens, né, que aqui só tem 2 moldes, estão com aquela grade que eu coloquei, tá? Então, eu vou vir aqui na minha aba graduação para poder graduar esses modelos. Eu vou ensinar vocês a usar apenas 3 ferramentas que eu tenho aqui nessa aba de graduação. A primeira é a tabela. Aí aqui, eu já estava com esse molde selecionado. Vejam que aparece
um quadradinho em cada ponto que precisa ser graduado, tá? Seguindo as regras de graduação, que eu não vou aprofundar nisso, porque isso é um assunto um pouco mais complexo, mas isso vai depender da sua tabela de medidas. Eu vou aumentar um tamanho para cima e um tamanho para a lateral dessa saia. Da seguinte forma, clicando no botão, selecionando esse botão, eu venho aqui, nesse mapinha que eu tenho, coloco 1 centímetro e clico aqui nessa setinha, indicando para cima. Aí ele vai aumentar todos os tamanhos de uma única vez naquela posição que eu indiquei. Vou selecionar esse outro ponto e clicar nessa outra setinha. Vou selecionar esse outro ponto e também vou selecionar a setinha para cima. Tudo isso que eu vou fazer, eu vou usar o botão esquerdo do mouse, certo? Não vou usar o botão direito, que a gente usa para cancelar, para nada aqui nessa operação. Aí, continuando nesse mesmo botão, eu quero aumentar 1 centímetro também, mas não é para cima, é para a lateral. Então, eu vou usar a seta, que indica a posição, para qual lado eu quero fazer o acréscimo. Vou clicar aqui. Esse outro ponto, eu também vou aumentar nesse sentido. E esse ponto aqui de baixo também nesse sentido. Então, vou lá. Tenho uma peça graduada, certo? Com todos os tamanhos. Aí, se por acaso eu quiser separar esses moldes, eu tenho aqui uma outra ferramenta chamada separar. Eu venho aqui, separo e extraio, clicando com o botão esquerdo do mouse e selecionando o molde que eu quero para separar da graduação. Aí, veja, quando eu faço isso e ele separa para mim com a descrição acima de que aquele molde é um 44, um 46 e um 40. Tudo certo. Vou apagar. E essa ferramenta, ela só tem essa função específica. E a terceira e última ferramenta que eu vou explicar desse bloco de ferramentas de graduação é a ferramenta Remover Graduação. Clicando nessa ferramenta e clicando no molde, aqui eu tenho uma caixinha de configuração que abre para mim, que tem a opção apenas DX, apenas DY e todo o molde. Eu vou explicar como você usar para remover a graduação de todo o molde. Clica no molde com o botão direito, esquerdo, confirma e a graduação ela desaparece de todo o molde. Se eu tivesse configurado apenas DX, ele ia pedir para que eu configurasse os pontos que eu queria remover a graduação e com o botão esquerdo eu ia selecionar os pontos como eu acabei de fazer. E para apenas DY, ele ia fazer do mesmo jeito, tá? Mas geralmente quando a gente quer remover, remove tudo de uma vez. Outra forma de remover essa graduação, quando a gente faz errado, eita, fiz errado, é na própria ferramenta aqui na tabela. Quando eu clico em cima do ponto, eu aperto aqui nesse botão do meio e zero a graduação todinha daquele local específico que eu zerei. E é isso. Com isso, vocês conseguem graduar todo e qualquer molde que vocês façam no Audace, no sistema, de uma maneira simplificada, rápida, sem eu precisar explicar o tanto de ferramentas que a gente tem dentro dessa aba. E por hoje é só.